todos que não são verticalizados e que são totalmente vendedores de serviço estão prontos para se adaptar a novos modelos. Há 3 anos atrás, existiam pessoas que estavam muito certas, não, o meu modelo é esse e eu não mudo. Hoje eu não ouço mais isso no mercado. O que eu ouço é assim, cara, vamos construir. Eu estou pronto para construir, porque todo mundo sabe que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive. É o mais adaptável à mudança. Eu acho que o Darwin está imperando na cabeça de todo mundo que tem hospital hoje. Olá, meu nome é Rafael Barbosa e eu sou o CEO da Bionexo. Bionexo é uma empresa dedicada à transformação da saúde através de tecnologia. Mas nós sabemos que nem só a tecnologia transforma a saúde, também a educação e o conhecimento. E também as parcerias como essa que a gente tem o prazer de apresentar para a nossa comunidade, a parceria com a ANAP na construção do ANAP Questiona, uma série de entrevistas e conteúdos exclusivos que nós vamos compartilhar com vocês. Sejam bem-vindos. Olá a todas e todos, nós estamos em mais um episódio do ANAP Questiona, que nasce de uma ideia extremamente simples, criar a oportunidade para que os principais gestores, as pessoas que estão promovendo essa revolução toda no setor de saúde suplementar no país, possam se apresentar e especialmente responder uma pergunta que é simples de fazer e talvez não seja tão simples de responder. Para onde vai o sistema hospitalar no Brasil? É uma iniciativa da ANAP que conta com um apoio muito importante da Bionexo, que nos ajuda a viabilizar essa iniciativa e que hoje tem a alegria de trazer uma pessoa que junta os dois lados, digamos, ou dois dos mais importantes lados dessa situação. Porque ele é um médico, é um cirurgião cardiovascular com uma experiência grande em hospitais no país, e, de outro lado, é um gestor também e não estou chamando de velho, mas também com uma experiência grande, tendo passado aí por Prevent Senior, por Que Saúde, por Apivida. Ele, apesar disso tudo, dessa ocupação toda, ainda encontrava, eu acho que ele não encontra mais, encontrava tempo para algumas coisas, como, por exemplo, jiu-jitsu, com títulos mundiais. Eu até depois vou perguntar que horas agora ele está cuidando do jiu-jitsu. Mas nós estamos recebendo com muita alegria o Anderson Nascimento, que é o CEO do Total Care, que, para quem não lembra, é a rede de hospitais, de clínicas, depois a gente vai falar sobre isso, de propriedade da Amil. Anderson, além de agradecer pela sua presença, eu queria começar te perguntando o seguinte: vocês foram autores do último grande lance no tabuleiro dos hospitais, fazendo essa negociação com hospitais da DASA, né? Pela qual alguns hospitais vão para uma nova empresa, que é a soma de hospitais Amil com hospitais DASA, mas muitos hospitais ficam na Amil, ficam na Total Care. Qual é a intenção de vocês? O que vocês pretendem fazer com a rede de hospitais que fica dentro da Amil, a Total Care? Bom, em primeiro lugar, Brito, eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar pela iniciativa. Eu acho muito importante porque o setor de saúde suplementar ele se movimenta o tempo todo, né? Quando a gente vê o que está acontecendo na saúde suplementar do país e a gente volta um pouquinho para trás, a gente vê que ele é em constante evolução, né? Ele vem melhorando o tempo todo, né? A gente ainda aguarda a aprovação dos órgãos, né? A aprovação do CAD, mas a ideia realmente é que essa fusão ocorra, tornando as empresas mais fortes, mais competitivas, que é o que está acontecendo no mercado de empresas cada vez mais competitivas. A rede Total Care foi criada, é a rede de atendimento da Amil. Então, os 21 hospitais que seguem na rede Total Care, além das 78 clínicas, dos 8 centros de atendimento complexos, que a gente chama de Amil Espaço Saúde, e do Amil Resgate, que foi criado pelo Dr. Edson, que foi o primeiro serviço de remoção do país,
com remoção aérea, com atendimento 24 horas, que é a cara da Mil, diga-se de passagem, né? A nossa ideia é continuar fazendo o que a Mil sempre fez. Tecnologia aliada a um cuidado próximo, acolhimento, e manter o nosso cliente sempre ter muito acesso a uma rede ampla, uma rede diferenciada e um atendimento que caiba no bolso também do nosso cliente, né? É muito importante a gente entender que a saúde ela é um algoritmo difícil da gente equilibrar. A gente não pode abrir mão de qualidade, né? A qualidade ela tem que estar sempre na ponta, e a Mil sempre primou muito por qualidade. E a saúde suplementar ela sempre enfrenta esse desafio de novas tecnologias sendo agregadas ao produto, né? Então, vem a nova tecnologia, vem o desafio de preços. O país, quando ele está crescendo, quando ele está num momento de crescimento, ele tem uma facilidade maior de mais pessoas entrarem no plano de saúde. Quando ele está numa fase mais difícil, as próprias empresas lutam para manter o benefício de saúde, né? Então, qual é o nosso desafio, né? Nosso desafio é trazer de volta essa possibilidade do benefício de saúde. A gente tem um país que talvez não consiga fazer claramente a leitura da qualidade da nossa saúde suplementar. Esses dias minha filha é atleta e a gente foi assistir a Olimpíada, né? E eu estava conversando com alguns amigos que moram fora, e quando eles falam que vêm tratar no Brasil, como é que eles elogiam a nossa saúde suplementar, né? Ele estava falando, não, porque agora em janeiro eu vou lá, próximo ano, vou lá no Samaritano, né, fazer meus exames, né, porque aqui não dá, aqui na Europa não dá para cuidar. A nossa saúde suplementar é muito, muito bacana, né? Então, a gente tem que achar a solução. Eu acho que nós, gestores da saúde suplementar, temos que achar esse desafio. Me diga uma coisa, Anderson. No mapa que vocês construíram, estes hospitais, especialmente os hospitais que ficam dentro da Mil com o selo de Total Care, eles serão, todos eles, totalmente verticalizados? Não. Eles continuarão também atendendo venda de serviços, continuarão também de portas abertas a outras operadoras. Alguns deles têm uma característica mais verticalizada, até pelo próprio público. Nós temos 3,5 milhões de vidas de clientes dentro da Mil. E o cliente, a Mil sempre tem uma identificação muito grande com nossos hospitais, então acaba que não sobra muito espaço para venda de serviços, mas tem credenciamento, tem hospitais que chegam a ter 50% de atendimento extragrupo, que a gente chama, né? Credenciamento com outras operadoras. E continuarão atendendo. Para ficar claro, então, o que fez com que alguns hospitais que eram da Mil fossem incluídos neste negócio que depende de aprovação, não é o fato de que aqueles que foram ou que irão serão abertos ao mercado e os que ficam serão fechados, verticalizados. Não foi esse o critério? Não foi essa a decisão. Foi uma definição estratégica de localização, de sinergia de negócio e também uma maior concentração de extragrupo. Mas foi mais por sinergia e semelhança de negócio. Do jeito que aconteceram essas últimas mudanças todas, eu digo brincando que nos últimos 4, 5 anos só mudou tudo, né? Só mudou tudo. Mas do jeito que as mudanças aconteceram, parece que a gente tem no mercado 3 tipos de organização. A gente tem uma organização de redes, a gente tem uma organização de verticalizados e a gente tem uma organização de hospitais, digamos, independentes, né? Você acha que essa fotografia ela é a fotografia que vai ficar por muito tempo? Considerando essas 3 formas como os hospitais estão se organizando, é por aí que vem o futuro, pelo menos imediato? Como é que você vê essa divisão? Eu acho que são 3 grandes grupos, realmente, que foi a sua leitura, mas eu acho que outros movimentos se seguirão, né? Quando as placas tectônicas se movem, abrem-se oportunidades para outros, né? Então, naturalmente, a gente vê outras coisas que nós não tínhamos visualizado surgindo, né? Então, no momento, é o que a gente está vendo acontecer.
mas outras uniões podem acontecer, tem grandes grupos procurando se movimentar também. Então, eu não consigo prever daqui a 5 anos o que vai estar acontecendo no país. Mas a leitura que você fez é uma leitura que eu também faço hoje, do status de hoje. Mas não posso projetar daqui a 5 anos. Eu acho que o que a gente está vendo no mercado hoje é que todos que não são verticalizados e que são totalmente vendedores de serviço estão prontos para se adaptar a novos modelos. Há 3 anos atrás, existiam pessoas que estavam muito certas, não, o meu modelo é esse e eu não mudo. Hoje eu não ouço mais isso no mercado. O que eu ouço é assim, cara, vamos construir. Eu estou pronto para construir, porque todo mundo sabe que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive. É o mais adaptável à mudança. Eu acho que o Darwin está imperando na cabeça de todo mundo que tem hospital hoje. Virou. Então, eu acho que eu tenho visto é isso. As pessoas sabem que vão precisar se adaptar aos novos tempos. Então, está muito boa a conversa hoje. Nesse momento Darwin, né? É o momento Darwin. No momento Darwin, vamos examinar um pouquinho cada um dos modelos que eu referi, que estão aí no mercado. Vamos começar, por exemplo, verticalização. A verticalização, eu queria muito ouvir a sua experiência. A verticalização ela tem a óbvia vantagem de ter um maior controle sobre custos, mas ela parece ter a dificuldade de associar a sua imagem a uma imagem de qualidade, né? Ela fica muito com a ideia de ser um produto para custo mais baixo e qualidade não necessariamente tão elevada. Você acha que isso é uma fotografia correta do momento? Ou como é que você vê o desafio de ser verticalizado? Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que quem tem feito um papel muito importante nisso é a ANAP. A ANAP, quando começou a divulgar os indicadores, começou a dar uma oportunidade das pessoas mostrarem a qualidade que elas têm. Eu acho que quem quer mostrar que tem qualidade, tem que mostrar indicador. Eu acho que a discussão de ter qualidade ou não, ela é muito fluida se você não tem um medidor. Então, assim, eu acho que agora é o momento do que é claro que quando você tem uma verticalizada, você tem um controle maior de custo, de previsibilidade. E é isso que se procura na verticalização. Mas você pode verticalizar com muita qualidade. Isso é o cuidado que a gente tem que tomar. E é isso que a gente tem feito na Amigo. A gente tem feito que os nossos hospitais sejam de muita qualidade para o nosso cliente. E aí entram os indicadores de qualidade. Nós somos, para você ter uma ideia, a maior rede com UTIs premiadas pela EPMED, a maior rede nacional. Então, esses indicadores, e validados por terceiros, validados por empresas que são as validadoras mesmo, você tem que ver quem está validando seus indicadores também, né? Então, os indicadores que vocês começaram a divulgar e que algumas empresas estão seguindo e divulgando são o que vão definir qualidade. É claro que alguns tipos de qualidade vão ser medidos por hotelaria. E aí é uma questão de gosto, de hotelaria, de visual. Mas o que realmente importa na qualidade de saúde é desfecho. E esses vão ser medidos pelas qualidades de indicadores. Então, acho que a pergunta que você me fez é isso. Como é que nós vamos saber quem é bom de verdade? É pelos indicadores das unidades. E esse papel da ANAP foi muito importante. Nós continuamos acreditando que o mercado brasileiro vai cada vez mais ter iniciativas de hospitais e de redes dizendo, olha, aqui estão os nossos indicadores de desfecho. Porque acontece no Brasil, né, isso é uma coisa curiosa, você não tem um casal que planeja uma viagem, um fim de semana, os que podem, e que não dê uma olhada em quantas estrelas tem o hotel. É isso. Agora, para fazer uma cirurgia de altíssimo risco, pouca gente se preocupa em quantas estrelas de desfecho. Mas essa cultura vai começar a aparecer. Inclusive na hora de você credenciar um hospital, inclusive na hora de você remunerar um hospital, né? Eu acho que essa cultura está sendo criada. Você tem uma situação ímpar, sem trocadilho, porque você tem um chapéu numa empresa que tem que é operadora de plano de saúde, e você está ali
brigando com as operadoras porque você é hospital. A impressão que a gente tem é de que essa disputa normal, ela ganhou um tom acima nesses últimos, digamos, 2, 3 anos. Foi um momento mais tenso. Como é que você está vendo a relação hospitais-operadoras? Você, por exemplo, vê as operadoras abertas a realmente remunerar a qualidade. Quais são os pontos que você acha que as operadoras de um lado e os hospitais do outro precisariam flexibilizar mais, enfim? Eu gostaria de uma análise sua dessa relação, você que está com... Nos dois chapéus. Olha, o que eu acho? Eu acho que as relações precisam ser amistosas, e isso melhorou. Hoje existe um aperto de um lado e do outro do cinto para que realmente as pessoas possam parar em pé. Mas foi o que eu te falei. Eu tenho visto um ânimo das pessoas tentarem chegar a um consenso, e é o que precisa ser feito. Não existe mais aquilo de faturar e ganhar 40% em cima do outro, ou de glosar para atrapalhar. Tem que existir um consenso. Eu acho que o caminho para todos é consenso, é mesa de negociação. Quem quiser ficar no mercado que só eu vou ganhar, é só comigo, eu não converso nessa mesa, eu só converso na outra mesa, não vai ficar sozinho. Porque não tem mais espaço para isso. As pessoas estão... Todo mundo está conversando sobre desfecho. Quem está te contratando, a empresa que está te contratando, quer analisar o desfecho, quer analisar o resultado. Na hora de renovar o contrato, ele vai sofrer se o sinistro dele estiver alto. Então, existe nesse momento uma necessidade de uma negociação ganha-ganha. Eu acho que esse é o grande caminho. Existe realmente, você falou, nos últimos 2 ou 3 anos, talvez pela própria necessidade de resultado, um querendo apertar demais o outro, e um pouco de animosidade. Mas eu acho que está todo mundo entendendo, cara, não é o caminho, não é esse. Então, acho que está na hora de uma conversa mais amistosa, está na hora de um entender o problema do outro, e principalmente de um entender que precisa do outro. Nós temos defendido muito na ANAP a ideia de que não pode haver engano maior do que algum dos elos da cadeia pensar que vai encontrar soluções que só sirvam a ele. Para ele. É isso mesmo. Se alguém acha isso, está totalmente errado. Você foi muito feliz no que você falou. Está totalmente errado. É uma errado. cadeia. Claro, e a gente nota isso. Vamos sair um pouquinho dos verticalizados, as redes, né? Nós tivemos aí um momento pré-pandemia e que até atravessou parte da pandemia, que era compra, 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 compra. Na sua bola de cristal, né, você diria que o movimento de muitas aquisições, o melhor momento, mais intenso, já passou? Você acha que ainda tem muito negócio que vai acontecer ao estilo daqueles de comprar? Como é que as redes vão crescer se não tiverem compras? Eu acho assim, acho que houve um grande movimento de compra, porque havia uma necessidade de crescimento e de solidificação das grandes redes. Acho que esse momento aconteceu. Acho que agora nós estamos num momento de entender o que está sendo vendido, se é viável. Eu acho que há uma certa cautela dos compradores no que se comprar. Qual é a viabilidade de compra do que está sendo vendido, né? Aquela ânsia de comprar para crescer, para valorizar, eu acho que talvez tenha diminuído um pouco o apetite. Mas vai haver compra, vai continuar havendo, até porque existe dinheiro na mão das grandes empresas que precisa ser girado. O investidor, cara, e aí? Eu vou colocar o dinheiro aí e o que vai acontecer? Então vão haver compras. Não vejo nesse momento no país também tanta coisa para ser comprada mais, né? Não vejo, mas vão acontecer compras, vai acontecer muito crescimento orgânico. Acho que alguma coisa orgânica vai fazer, mas demora mais, né? Você tirar do chão, você tem um tempo de construção. Eu acho que algumas coisas vão comprar, mas não na velocidade que nós vimos acontecer daquela vez, até porque tem menos ativos no país para ser negociados, né? Então, mas vai acontecer algumas compras. Tenho certeza que tem algumas empresas que vão ainda partir para uns M&As maiores aí, mas não existe, acho que para aquela velocidade não existe no país.
O terceiro personagem, digamos, nesse jogo são os hospitais independentes, né? E há um certo senso comum de que a situação deles ela se torna mais desafiadora porque independentes. Então, problema de escala, problema, enfim, de diversas ordens. Qual é a sua análise sobre o espaço e a perspectiva para os independentes? Então, é que a minha leitura é que eles nunca foram independentes. Sempre dependeram de ter alguém nutrindo. Só que a leitura de independente é porque sempre tinha cliente. O que eu acho e o que eu vejo é que mesmo os independentes estão muito prontos para conversas. Estão muito prontos para... Foi o que eu te falei no começo, né? Estão muito abertos a novas conversas, a novas parcerias. Então eles vão se encostar em alguém, vão abrir novas conversas. Mesmo os hospitais que eram mais difíceis de conversar, estão tendo boas conversas hoje e de parceria, sabe? O momento está propício. Eu acho que quem tiver no modelo antigo vai ter que mudar para o novo. E o novo é essa eu sou independente em negócio, mas vamos conversar. O que fica bom para você? Como é que a gente ajusta isso aqui? Eu acho que esse modelo de adaptação já está acontecendo no país todo. O pessoal da Bionexo, que nos apoia nessa iniciativa, me mandou uma simpática provocação, no sentido de um tema que está dentro disso que a gente está conversando, que é o seguinte: para um gestor de hospitais como você, né, qual é hoje a sua principal preocupação em relação ao ciclo de receita? Você tem uma situação diferente, porque tem a AMIL, mas eu também não imagino que você chegue lá na AMIL e diga para eles: olha, vocês vão me pagar tanto. Não, Né? Longe disso. Né? Longe disso. Mas a questão da receita para os hospitais, né? Eu, hospital, preciso de mais tecnologia, preciso de mais qualidade, isso me traz mais custo, mas ao mesmo tempo você, meu comprador de serviço, está se queixando que nunca teve margem tão apertada. É isso aí. O que acontece? O ciclo da receita é sempre um desafio. Até porque os tempos são diferentes, né? É como se eu emprestasse o dinheiro, recebesse ele lá na frente e não posso pôr muita margem, né? Então, os desafios que a gente tem são sempre desafios de operação eficiente, né? Eu tenho que ganhar na eficiência. E aonde que eu ganho na eficiência, né? No tempo de execução, na eficiência de cobrança, não posso errar, e no desperdício. Hoje, infelizmente, na saúde a gente ainda vê desperdício, né? Aquele modelo da instrumentadora abrir 4 fios sem perguntar qual que o doutor quer que abre, aquele modelo dela abrir um monte de gás na mesa e aquilo e tudo. Então, todos os modelos que a gente consegue de se tornar mais eficiente e não ter desperdício são os nossos grandes desafios. Que é nessa margem, que é o não desperdício, é que eu consigo aguentar o tempo que o ciclo da receita passa, né? Então, porque eu tenho o tempo de compra no estoque, depois que tem o estoque eu uso, e aí tem o tempo de faturamento e o tempo de pagamento. E ainda tem, às vezes, o recurso de glosa. Então, meu tempo, eu fico com o tempo com o dinheiro parado ali, né? Então, não é que eu operei e recebi, né? A pessoa acha que operou e recebeu. Não é isso. Então, esse tempo é o meu investimento. Então, se eu pegar o investimento, mais a pequena margem que eu tenho que pôr, ainda vou jogar fora o desperdício, é um grande desafio. Então, eficiência. Hoje em dia, não dá para a gente pensar, e não está falando em IA generativa, em tecnologia. Então, esses são as ferramentas que eu tenho que cada vez mais estar usando para melhorar meu ciclo da receita. Então, a gente tem reuniões sobre isso, nós temos um time lá de inovação que fica pensando em ciclo da receita o tempo todo para me tornar mais eficiente, tanto na cobrança quanto na eliminação de desperdício. Os dois vilões hoje que eu tenho é eficiência de cobrança, que eu tenho que melhorar cada vez mais, e eliminação de desperdício. Uma outra área onde você tem, digamos, 2 chapéus, e é importante que tenha, é o fato de que você é um médico e um gestor de hospital. Essa eliminação do desperdício, essa padronização, elas obviamente passam pela sua relação com os médicos, porque são eles que acabam determinando, em grande parte, o custo, né, dentro de um hospital. Muita gente se preocupa
porque nessa ânsia natural por reduzir custo, você tem situações onde os médicos estão sendo pressionados e perdendo parte da autonomia que eles precisam ter para tomar a melhor decisão em favor do paciente. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam estar conscientes dessa necessidade de eficiência. Essa é uma situação, não sei se você concorda, complicada. Como administrar a relação hoje com os médicos? Que tipo de mudança o doutor Anderson, né, identifica que tem que haver na formação e na cabeça do médico? A gente tem até um dos cuidados que o Júnior tomou de me chamar para eu ser médico foi para que eu tenha uma linha dentro da saúde que você não pode cruzar, que é a linha onde o custo passa da qualidade e do que o doente precisa, né? Essa linha você nunca pode cruzar. Tem coisa que você vai ter que gastar. Tem coisa que não dá para você fazer uma conta matemática e fechar a conta. Tem coisa que você vai ter que gastar. Então, essa linha é tênue. Então, essa conversa com o médico e trazer o médico para o jogo é um dos meus papéis. Então, quando você explica, quando você mostra, quando você acha um consenso, fica mais simples de fazer. Então, eu tenho reuniões frequentes com o time médico, eu tenho um comitê de qualidade médica que discute padronização, discute aquilo que vai ser implementado. Então, o que eu faço, né? Eu tento sempre trazer o time médico para a conversa, para que eles entendam o que a gente... Quando você tem o engajamento do time médico, fica mais simples de você atingir o resultado, né? Então, a gente tem a padronização, a gente tem os pacotes, a gente tenta sempre entender o que é custo efetivo, o que realmente pode ser feito, né? Eu tenho uma obsessão pelo cliente. Quem me conhece sabe disso. Eu coloco sempre o cliente no centro e eu sempre faço isso, né? Com o médico. Quando você tiver que decidir entre você, a operadora e o cliente, decide pelo cliente. Você não vai errar. Se você decidir pelo cliente, você não erra. Quando você estiver em dúvida, qual é a decisão que você tem que tomar, e você não souber, só tem 3 pessoas que você tem que decidir. É um encontro, né? A gente tem que promover o encontro. Qual é a função da Mil? Ela tem que promover o encontro entre o ator principal, que é o cliente, o outro ator principal, que é o médico, e eu sou o ambiente desse encontro. Vai ter hora que você não vai poder falar comigo. Você não vai saber qual a decisão. Se você decidir pelo cliente, você sempre vai acertar. Então, decidir pelo cliente muitas vezes pode ser não tornar inviável financeiramente para o cliente estar ali naquele plano. Porque às vezes é isso. Então, o que eu converso muito com a minha equipe médica é isso. Vamos entender o que o cliente precisa. Então, normalmente, quando você está assim com o time médico, você consegue tomar a decisão acertada. Olhando não especificamente para os seus hospitais, ou do Júnior, mas olhando para o setor hospitalar brasileiro, eu, assim, nessa função de conversar diariamente com pessoas com posição similar à sua, a gente ouve números muito díspares do que seria o tamanho do desperdício, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta cuja resposta exata provavelmente seja impossível, mas a pergunta é: qual é o tamanho do desperdício nos hospitais? Assim, eu vou falar os números que eu escuto também de estudos, né? Mas chegam a falar em 20% a 30% de desperdício. Que seria lindo, porque se eu acabasse com o desperdício, eu estaria falando que eu tinha 20% a 30% de margem. Claro. Seria o melhor lugar do mundo, né? Mas eu acho que nunca vai ser eliminado de toda forma, né? Claro. Mas vamos imaginar que eu corte pela metade do desperdício. Com 15% de margem, eu melhorei, estava resolvido o problema dos operadores. Então, o que a gente está fazendo, o que a gente está criando é isso, formas de controlar o desperdício. E talvez seja isso que está melhorando o resultado, está virando o ponteiro da empresa, né? E o desperdício começa desde o tempo. Então, a gente criou um command center na empresa, que hoje eu consigo ver que hora que o cliente entra na sala cirúrgica. Então, e todo indicador... Em todos os hospitais? Em todos os hospitais a gente já está enxergando. Tempo de espera no pronto-socorro, que é a coisa que desagrada ao meu cliente. Então, como é que você mede qualidade de pronto-socorro? Você tem várias medidas, mas como é que o cliente mede qualidade de pronto-socorro? É o tempo que ele demorou para entrar na sala do médico. Ele não consegue medir o resto. O cliente é o tempo que ele demora para entrar na sala. Eu posso medir com vários indicadores, mas o cliente é o tempo que ele demorou para ser atendido. Então, a gente começou a medir todos os tempos de entrada no centro cirúrgico centralmente. Indicador, né, é o efeito Harvard, né? Indicador, todo indicador que você
mede melhor. Não sei se eu posso contar uma história aqui. Claro. É bem rapidamente. Tem uma história. Eles foram estudar produtividade, né? Então, eles pegaram uma indústria, costureiras, pegaram os estudantes de Harvard e foram medir a produtividade dessa empresa. Então, eles trocaram as lâmpadas de 100 watts, de 60 watts para 100 watts. E as costureiras aumentaram a produtividade em 30%. Aí, eles trocaram de novo para 60% para ver a produtividade. Aí, o que você acha que aconteceu com a produtividade da fábrica? Quando trocaram para 60 de novo. Manteve. Porque não é a lâmpada. É porque elas descobriram que estava medindo a produtividade delas. E esse é o efeito Harvard. Tudo que você mede, melhora. Então, quando elas começaram a medir a hora de entrada na sala, começou a entrar todo mundo na sala na hora. Então, a gente começou a medir todos os indicadores via sistema. E não é mais o cara que manda para mim na Mil os indicadores dele. Sou eu que mando para ele. O ponteiro fez assim, ó. Então, só nisso a gente está medindo os desperdícios. Aí a gente começou a medir todos os desperdícios, farmácias. Então, a gente montou um command center lá que eu gerencio todos os indicadores. Mas para você fazer isso, você tem que ter um nível o maior possível de protocolos. Porque o desperdício também é fazer o que não está definido que é necessário. Exatamente. Se você puder me responder, e aí, de novo, não especificamente sobre a Mil ou como quiser, se o ideal é que houvesse X% de protocolos, nós estamos a 20% disso, a 80%. A que distância nós estamos de estarmos bem de protocolos? Então, hoje, eu estou nos 40% do que eu posso chegar. Mas é o que eu falei para você. Como eu comecei a implantar, a gente começou a implantar agora, nós temos uma meta de chegar até o final do ano em pelo menos 80% dos protocolos de Matimed implantados. Porque ali eu já mexo muito no ponteiro. Porque Matimed é muito simples. É só controlar. Então, isso já traz o nosso ponteiro para um lugar muito grande, né? E isso vai nos trazer para um resultado. Eu acho que a gente vai surpreender o mercado no final do ano. Você fez uma referência no início das suas respostas que me parece muito importante, porque o Brasil, o técnico é o melhor do mundo ou tem que ser demitido hoje. Não há meio termo na forma como... E a mesma coisa se aplica. Todo mundo quer ter um plano de saúde, mas esses planos de saúde estão caros demais e não sei o quê. Então, no meio disso, a gente vem perdendo, na minha opinião, a condição de uma análise um pouco mais fria, que diga o seguinte: o sistema de saúde suplementar, ele avançou muito no Brasil e ele, apesar de tudo, ele é um sistema importante, principalmente para o SUS, né? Exatamente. Mas, de outra parte, ele perdeu um pouco de energia nos últimos tempos. Eu quero me referir ao fato de que nós, há 10 anos, estamos com os mesmos benditos 51 milhões de beneficiários. Nós agora aumentou um pouquinho, mas voltou. Que tinha caído, né? E voltou. Como, na sua opinião, a gente consegue resolver, e essa é a pergunta do milhões de dólares, como a gente consegue resolver a necessidade de trazer mais gente para dentro do sistema de saúde suplementar, sendo que essa gente não está nem com salário, nem com renda para vir para dentro? E as empresas estão com dificuldade de oferecer. O que eu acho? Essa é uma pergunta de milhões, como você falou, né? Mas eu acho que talvez uma abertura na forma de regulação para que a gente possa entender os planos com qual participação até onde a gente pode ir, os planos ambulatoriais, até onde a gente pode chegar nos planos ambulatoriais, e os desafios das judicializações, né? Eu acho que essas regras que ainda não estão de forma clara, não protegem o que está combinado, o que está acordado nos contratos, deixam a gente com o pé atrás para poder oferecer produtos mais acessíveis. Eu acho que se a gente conseguisse, talvez, uma coisa mais que nos desse mais segurança para oferecer coisas mais baratas,
talvez nos desse uma possibilidade de crescer mais. Acho que talvez isso fosse um caminho. A questão dos planos ambulatoriais, como qualquer outra questão na vida, tem lá seus prós e seus contras, né? Quem examina com cuidado, com cautela, ou até se opõe, argumenta que o plano ambulatorial ele traz um risco importante para os hospitais, porque a pessoa que contratou um plano que apenas lhe dá direito à consulta dentro do ambulatório, ela, se comprovada a necessidade maior, acabará tendendo até a judicializar e querer ficar ali no hospital e naquele ambulatório. Como é que você pensa sobre isso? Então, a gente precisa entender qual é o formato que a gente pode criar que não prejudique o cliente e também não exista uma conta que não tenha fim, né? A inserção de terapias ilimitadas são desafios que a gente tem que ter para que a gente possa ter um controle melhor e poder oferecer produtos mais baratos. A gente sabe que o país passa por uma fase difícil financeiramente para que a gente possa aumentar os produtos. Mas a gente tem uma agência hoje muito aberta a diálogo, a gente tem dialogado bem com a agência, a gente tem tentado buscar soluções. Então, eu acho que a gente tem que achar esse desafio a quatro mãos. Eu acho que não é só a saúde suplementar achar esse desafio. Eu sou um grande fã do SUS, eu acho que o SUS faz um grande trabalho. Durante a pandemia, eu acho que o SUS foi, assim, heróico, tanto quanto a saúde suplementar. Eu acho que a gente teve uma dor muito grande na pandemia, a gente passou por ela, mas eu acho que a gente tem que desenhar, você tem razão, nós já estamos há muito tempo com o mesmo número de pessoas dentro da saúde suplementar, e a gente tem que achar uma solução para que isso possa aumentar, porque quanto mais pessoas dentro da saúde suplementar, mais eu desafogo o Sistema Único de Saúde e ele pode dar mais qualidade. Eu acho que é um desafio para todos. Os mais antigos como eu vão lembrar que nos melhores momentos da economia brasileira, a empresa usa o plano de saúde para conquistar talentos dentro do mercado. Diz, olha, no meu plano de saúde... Na minha empresa eu te dou esse tipo eu te dou para ti, para tua família, e o hospital é tal, e além disso, a coparticipação vai ser mínima, digamos. Nos tempos de crise, coparticipação alta, nada da família... Se entra companheiro ou companheira, não entra filho, se entra filho, não entra companheiro ou companheira. Então, na verdade, uma parte da encrenca em que a gente vive é que o sistema de saúde suplementar depende da situação da economia brasileira. E outra coisa, a fidelização do funcionário. Às vezes o cara deixa de sair da sua empresa pelo plano de saúde. Quando você dá um bom plano de saúde para a família e filho, o cara às vezes recebe uma proposta de outra empresa, o cara não sai, porque o plano de saúde é bom. É tão importante você ver um sistema dependendo do outro. Na sua opinião, tem muita gente que diz isso, e tem alguns que têm passado por aqui dizem isso, que o sistema de saúde suplementar ele chegou no momento onde ele tem que passar por uma revisão para ele poder seguir adiante, crescendo como cresceu de hoje para trás. Tem outros que já são mais otimistas, digamos, e dizem, não, o setor sempre enfrentou crise, essa não é a primeira, não vai ser a última. Como quem diz, a gente pode continuar do jeito que está. Na sua opinião, o setor precisa de uma reforma para seguir adiante, de uma repactuação, ou daqui a pouco essa crise passa e vamos em frente assim mesmo? Não, acho que precisa. Acho que o setor precisa de uma revisão, acho que tem que ser olhado com bastante cuidado, até porque essa repactuação traz muitos benefícios para todo mundo. A gente precisa dar um próximo passo, a gente precisa olhar para o futuro, para a gente desenhar o futuro. Mas o doutor Anderson, aí, na sua prescrição, recomendaria que a repactuação tivesse quais 2 ou 3 principais itens? Eu acho que a gente precisa envolver, inclusive, o judiciário nessa conversa. Eu acho que é importante que as regras sejam mantidas. Acho que é importante que a gente entenda como lidar com a judicialização, como o SUS pode nos ajudar nos casos de judicialização, como é que todo mundo entende
como que a gente pode lidar com novas terapias, como que a gente pode lidar com os desafios das terapias ilimitadas. Eu acho que são coisas que estão muito atuais e que a gente não estava preparado para elas. Eu acho que todo mundo tem que achar uma solução junto. Eu gosto muito de esporte, mas ao contrário de você, que é campeão mundial e tal, eu gosto de torcer, embora eu ande numa fase horrível para torcer, porque eu sou gremista. Eu sou vascaíno. Bem, você está melhor do que eu um pouco, mas também não muito. Mas eu digo a questão do esporte para chegar no seguinte: as grandes mudanças que estão acontecendo, elas não podem estabelecer um clima de Flamengo e Vasco, ou seja, eu vou defender a mudança que eu quero, ele vai defender a mudança que eu quero, porque isso simplesmente não vai parar de pé, a começar pela justiça. Então, essa repactuação, ela não vai acontecer, na minha opinião, se ela não envolver os 3 personagens que você citou ali atrás. É isso. Né? É isso. Tem que E ser. por isso que é uma tarefa política super complicada. Eu guardei para a última pergunta, que horas você está praticando jiu-jitsu? 5 da manhã. Às 5 da manhã, todos os dias? Não, todos os dias não. Eu tenho um tatame em casa. E aí meus amigos vão lá, a gente treina 3 vezes por semana. Esse final de semana eu treinei também. O pessoal dá uma força, sabe que o meu horário é mais apertado, então eu treino às 5 da manhã. Anderson, foi um grande prazer conversar contigo e foi muito importante ouvir uma postura de alguém que claramente identificou aqui uma série de problemas, mas, ao identificar os problemas, não descreveu o caos, o fim do mundo, o nada vai resolver. Então, eu acho que essa mistura de realismo para identificar que a gente tem problemas e com o mesmo realismo dizer, olha, agora a gente também tem soluções, a gente tem que adotar soluções, é uma contribuição sua muito importante. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade também, foi uma honra estar aqui.